Ok. Como eu estava a dizer, aqui o nosso grupo de trabalho já existe há algum tempo. Uh, foi, ainda não temos propriamente uma data de início criada, mas esta já é, como estava a dizer, já é a terceira sessão do Seminário Permanente de Fenomenologia que estamos a dedicar à filosofia e fenomenologia de técnica. Já é a nossa terceira sessão do seminário, que se enquadra dentro do grupo de trabalhos. O nosso grupo é constituído por vários investigadores e por vários professores, tem várias filiações. Nós, há aqui praticamente um protocolo não propriamente escrito, mas entre a Universidade de Évora e a Universidade do Minho. Dentro da Universidade do Minho, através do professor Bernardo Silva, que já falou aqui hoje nas intervenções, e o professor João Ribeiro Mendes, que pelo que eu estou a ver não está aqui a participar hoje, infelizmente, mas esperamos contacto com ele para amanhã. Temos também as colaborações internacionais, como é o caso do Alberto Romele, que antigamente antes estava na Universidade de Lille e agora vai para a Universidade de Tübingen. Com a integração também do professor Gelson, temos também uma colaboração brasileira pela parte da PUC de Paraná. Temos também o Henrique, que também faz uma ponte com o Brasil, assim como o Luís Gabriel, que também está aqui presente connosco. Do trabalho que nós já temos desenvolvido, dentro desta colaboração, para além do seminário permanente, como eu disse, é a terceira sessão, nós estamos também, talvez a Adelaide ou o Francisco possam falar um pouco mais disso, caso pretendam. Nós estamos também ainda a construir um site que, pelo que falei com a Adelaide, estará pronto já no início do próximo ano, no primeiro trimestre do próximo ano. Site que irá reunir as atividades do grupo, uma descrição dos nossos objetivos e os projetos que nós estamos a desenvolver, assim como todos os membros. Vai ficar também, em princípio, com a formulação do site do Praxis associado ao Praxis, também, nem que seja como um hiperlink. Para além do site, nós estamos, como a professora Irene referiu no início, nós estamos também a tratar de uma publicação que já está praticamente feita neste momento, estamos só à espera que cheguem os 2 últimos artigos, um dossiê dedicado à filosofia e fenomenologia da técnica, vai ser publicado numa edição especial da revista Transformação, uma revista brasileira, que irá contar com, somente, 9 artigos e 3 recensões. Vão ser 9 artigos e 3 recensões pela parte de 3 autores, sendo que um dos autores faz uma recensão e submete um artigo, que será o meu caso, dedicados a vários, não só a autores, neste caso, não só a autores de filosofia da técnica e de tecnologia, mas como, por exemplo, no caso do Alberto Romilly, dedicados e desenvolvidos sobre temas. Não sei se a Adelaide quer falar um pouco do site, ou talvez até o próprio Francisco, que é quem o está a desenvolver. O site penso até que já está aqui, hoje foi colocado online, embora não esteja completamente pronto, mas já dá para ver alguma coisa. Mas eu não tenho aqui a indicação da morada do site para mas eu posso dizer. dar. Mas diz então. Diz? Portanto, o site é www. Talvez colocar nos comentários, Francisco. Ok. Ou então, se pretenderem, quando estiver completo, faz-se de facto a apresentação. Okay. Amanhã na reunião do grupo acho que se pode fazer a apresentação para ver o que é que querem mudar, não é? Pois, pode ser. Pode ser. Okay. Pronto, para mim não quero ser mais comentário nenhum sobre isso. Bom, pelo menos vê-se que está a avançar o projeto com os diferentes aspectos que há que desenvolver e vamos continuar com vontade. Talvez entrar então agora já na apresentação. Posso começar então eu? Eu acho que sim. Okay. Penso às pessoas que não têm, que têm ligado o microfone, por favor o desliguem. Para isso é preciso confirmar que o têm desligado. E dou a palavra então à Adelaide. Pois o título da minha comunicação é Tecnologia e Pós-Modernidade, um diálogo com a Sociologia de Michel Maffezoli. Receio que vai exceder um bocadinho o tempo, mas quando eu atingir o tempo avisem-me, por favor, para ver se eu consigo encurtar.
Só uma coisa, eu esqueci-me de dizer, faremos a discussão das duas comunicações após a apresentação das duas. Anteriormente a do Alberto e do Gelson, para dar também, até porque o Gelson precisava de desligar para ir dar a sua aula, fizemos na sequência de cada uma delas, mas agora estas duas que estão aqui mais perto, fazemos no final das duas comunicações, né? Então vamos. Ora, o caso paradigmático de uma avaliação essencialmente negativa dos efeitos do desenvolvimento tecnológico na liquidação da modernidade e do anúncio apocalíptico da pós-modernidade é a obra Simulacre et Simulation, publicada em 1981 por Jean Baudrillard, que se tornou rapidamente conhecida do grande público, não apenas pela sua tradução em inúmeras línguas, mas também pela sua controversa conexão com a trilogia Matrix. Entre a obra, Baudrillard reúne um conjunto de vários ensaios que analisam diversos aspectos do impacto da evolução tecnológica nas indústrias culturais e nos mídias em geral, confluindo na tese central da criação pelas tecnologias do audiovisual de uma hiperrealidade que subverte e aniquila o estatuto ontológico do real. A hiperrealidade, o conceito de hiperrealidade, designa o conjunto dos sistemas de imagens ou signos que, tendo perdido a sua função referencial, remetem umas para as outras, apresentando-se elas mesmas como sendo o real que subvertem e aniquilam. Na ótica de Baudrillard, fortemente influenciado por Michel Foucault, nós habitamos um sistema totalitário e fechado de imagens para o qual já não há um exterior, porque se misturam com os objetos reais e determinam a sua configuração. Nós próprios, enquanto utilizadores do audiovisual, somos absorvidos por esse sistema de imagens e expropriados da subjetividade. Já não estamos sentados diante do ecrã como espectadores, porque já não há sociedade de espetáculo, mas somos observados, analisados e utilizados pelo ecrã, convertendo-nos também em imagens reconfiguráveis pelo procedimento operativo das máquinas ou do código que comanda o audiovisual. A grande tese de Baudrillard é que toda a tecnologia contemporânea, do nuclear ao cinema, às tecnologias de informação e à tecnologia espacial, se converteram numa fabricação de imagens que simulam e curto-circuitam o real, gerando formas sociais e políticas que são meros simulacros, cuja função principal é ocultar a destruição da vida social e dissuadir qualquer tentativa de rebelião. A propósito da inauguração do Centro Georges Pompidou em Paris, afirmava Baudrillard: por todo o mundo civilizado, a construção de estoques de objetos conduziu a um processo complementar de estoques de pessoas, à fila, à espera, ao engarrafamento, à concentração, ao campo. É isto a produção de massas, não no sentido de uma produtividade maciça ou em benefício das massas, mas da produção das massas. As massas como produto final de toda a socialidade e ponto fim definitivo à socialidade, pois estas massas que nos querem fazer crer ser um social, são, pelo contrário, o lugar da implosão do social. As massas são a esfera cada vez mais densa, onde vem implodir todo o social e onde vem devorar-se num processo de simulação ininterrupto. Esta profecia da inevitabilidade da dissolução do social, não por um processo de explosão, que é uma energia expansiva e criadora, mas por um processo de implosão ou de evolução, que torna o discurso sociológico de Baudrillard acentuadamente fatalista. Para Baudrillard, a inevitabilidade deste processo advém da evolução inelutável da tecnologia, que não apenas subverte o modo de fabricação de objetos, mas alterou o seu lugar no sistema global de comunicação, ou seja, no sistema de signos. O progresso das tecnologias digitais, assim como as nanotecnologias com as suas aplicações industriais, verificado nos últimos anos, veio a tornar esta profecia de Baudrillard inquietantemente atual, motivando um conjunto de reflexões filosóficas e sociológicas que vão no mesmo sentido. Ora, a sociologia de Michel Maffezoli, essencialmente focada na compreensão de fenómenos marginais, ignorados pelo discurso filosófico e sociológico dominante, abre a possibilidade de um outro ponto de vista sobre a crise dos paradigmas modernos, assim como sobre o papel que nela desempenha o progresso tecnológico, apresentando-se como um contributo inestimável para a temática que os ocupa, a saber, a relação entre o progresso tecnológico e a alteração das estruturas sociais. Ponto 1. O novo paradigma holístico e a crise da sociologia.
Michel Maffezoli considera a sociologia contemporânea como uma ciência em crise, empenhada em demonstrar a sua credibilidade junto às ciências duras e em justificar a sua existência como instrumento do poder político. A sociologia oficial está acantonada num paradigma positivista e nos métodos estatísticos desligados da vida e incapazes de compreender os fenómenos sociais contemporâneos. Esta crise epistemológica está embrincada na própria crise social e reflete o esgotamento dos paradigmas que dominaram a modernidade e que agora entram numa decadência notável. Em recente entrevista ao jornal Le Figaro, Maffezoli precisa que esta decadência não é o fim do mundo das profecias apocalípticas, mas é o fim de um mundo daquela ordem social e política que assentava no mito do progresso, impondo a construção da vida social segundo normas racionais abstratas, ignorando quer as leis da natureza, quer o ritmo e o pulsar da vida social. A sociologia de Maffezoli foca-se no que chama, de acordo com a epistemologia de Kuhn, anomalias, isto é, naqueles fenómenos sociais ignorados pela sociologia oficial e que não podem ser explicados de acordo com um paradigma que articula valores típicos da modernidade, como os diálogos do cotidiano, o senso comum, o sentimento de comunidade nos bairros periféricos e nas redes sociais, a vivência hedonista do presente e o culto do corpo dos jovens, as formas de vida alternativas e as experimentações sociais. De forma geral, estes fenómenos residuais constituem, cito, uma interrogação viva dirigida ao sociólogo da vida cotidiana. Neste respeito, trata-se menos de um conteúdo do que de uma visada ou, se recorrermos ao vocabulário da fenomenologia, de uma intencionalidade. Tais fenómenos, para os quais se dirige a intencionalidade dos novos sociólogos, constituem o que ele designa por socialidade, em oposição à sociabilidade oficial, e eles exprimem o exercício espontâneo da existência enquanto ser um com o outro, ou em termos nietzschianos, a vontade de potência na sua mobilidade e no seu dinamismo criador. A compreensão de tais fenómenos societais exige uma autêntica conversão da parte do sociólogo, cujos fundamentos teóricos ele encontra na fenomenologia de Husserl, com os seus conceitos abertos de horizonte e de mundo da vida, e nos procedimentos metodológicos da sociologia fenomenológica de Alfred Schultz. Maffezoli pretende dar a ver os fenómenos sociológicos tal como eles se apresentam, interpretando-o à luz de um paradigma holístico ou orgânico. É à luz de uma tal visão holística que propõe um formismo sociológico, ou seja, a compreensão dos fenómenos societais na sua pluralidade, muitas vezes contraditória, a partir de uma forma específica que remete para o primado do todo e para a importância do efeito de estrutura na compreensão societal. É a própria efervescência social que se organiza espontaneamente segundo uma certa forma, imprimindo uma direção ao jogo das aparências sociais, que de então em diante obedecerá a um padrão oculto. Cito, há uma pulsão de ser estar junto com, empiricamente observável, que jamais perde a oportunidade de se manifestar, mesmo nos locais mais ascéticos, lugares que a tecnoestrutura contemporânea engenhosamente criou, espaços concebidos para o exercício da solidão gregária, não podemos deixar de observar uma reapropriação coletiva que de maneira efervescente ou de modo discreto aí produz sucos profundos. As reuniões desportivas, as manifestações musicais e políticas, os ruídos e os rumores das ruas das nossas cidades, tudo isso dá mais brilho e força à proeminência do todo. Fim de citação. Na perspectiva de Maffezoli, é preciso partir deste querer viver espontâneo, que através de certas representações imagéticas ordena o espaço e o tempo, inventa rituais e formas de ser que permitam o enfrentamento coletivo com o trágico e a angústia da morte. Tais formas ou arquétipos têm implicações no conjunto da sociedade e impõem-se poderosamente à consciência individual, como foi destacado pela psicanálise de Jung ou pelas teorias dos tipos ideais de Max Weber. A tarefa do sociólogo é apenas dar a ver a criação societal que essas obscuras forças vitais põem em ação, captando o seu dinamismo interno e interpretando-as de acordo com um novo paradigma holístico e orgânico, centrado na ideia de correspondência. Esta categoria de correspondência pretende pensar a articulação dinâmica dos indivíduos com a autoridade social, que é propriamente o objeto da sociologia, mas também a relação da sociedade com a alteridade natural, que é o objeto da ecologia, e ainda o conhecimento dessa relação, que seria o tema da epistemologia das ciências sociais. Nesta estrutura tripartida, a relação com a natureza ou com o meio físico seria a matriz. O próprio impulso societal implica a vinculação afetiva com os seres vivos e não vivos que habitam um espaço comum. O querer viver em conjunto é essencialmente um querer viver no mesmo espaço, num território, a cujos valores aderem até mesmo os fluxos migratórios. Neste paradigma holístico,
a ideia de mundo é um sistema complexo de interdependência, conexão e comunicação entre o social e o natural, cujos problemas não estão assim tão longe dos problemas colocados pela comunicação nas redes informáticas. Repudiando a concepção técnica da compreensão que tem sido dominante nas ciências humanas, o sociólogo reivindica o compreender como um ato projetivo, que está, no entanto, condicionado pela Befindlichkeit, pelo modo como se é afetado e se está afetivamente sintonizado com o que se quer compreender. Uma tal razão sensível seria indispensável para penetrar no âmago dos processos sociais, principalmente quando, como acontece nos nossos dias, eles constituem uma nova experiência de ser com a sua nova estímulo e as suas novas formas de socialidade. Cito: o afeto emocional, o afetual, todas as coisas que são da ordem da paixão, já não estão separadas num domínio à parte, bem acantonadas na esfera da vida privada. Já não são unicamente explicáveis a partir de categorias psicológicas, mas vão tornar-se alavancas metodológicas que podem servir à reflexão epistemológica e são inteiramente operatórias para explicar os múltiplos fenómenos sociais que sem isso ficariam completamente incompreensíveis. A sociologia pós-moderna de Maffesoli insere-se, pois, plenamente na viragem hermenêutica das ciências humanas e procura dar uma imagem impressionista das diversas modalidades que assumem o impulso societal nas sociedades contemporâneas, altamente complexas e atravessadas por múltiplas crises. Ponto 2. Os princípios da modernidade e a sua saturação. Maffesoli deixa bem claro que o horizonte hermenêutico que orienta a sua investigação sociológica é condicionado não apenas pelas antecipações teóricas referidas, mas ainda pela sua própria participação nos fenómenos sociais que constituem o seu próprio contexto vital. É este nível do cotidiano do cidadão anónimo e das suas práticas superficiais, como os hábitos alimentares ou o modo de trajar, que podem surpreender-se os sinais do imaginário que envolve e mantém ligado o corpo social, como a epiderme mantém em conjunto os diversos órgãos do corpo biológico. O papel da mitologia na estruturação da cidade-estado grega e o papel da teologia na Idade Média ilustram este papel das grandes representações que uma sociedade faz de si mesma na direção do todo social. E o mesmo papel pode ser atribuído à episteme moderna relativamente às sociedades atuais. Deste modo, não é o progresso científico e tecnológico que determina o curso de uma sociedade, mas esse progresso é ele mesmo projetado pelo imaginário social, o que teria sido reconhecido por Thomas Kuhn ao ressaltar o papel estruturante dos paradigmas na história da ciência, mostrando que eles determinam a possibilidade de certas descobertas científicas e certas invenções tecnológicas em cada época. O que estaria então no centro da crise atual não seria o impacto das novas tecnologias, seria a saturação da representação moderna, isto é, da perda de força desse imaginário social, a partir do qual a civilização ocidental se reconhece a si mesma desde o século XVII, com a consequência da perda de confiança e de desconhecimento ou estranhamento de si mesma. A noção de saturação indica um processo quase químico de desestruturação de um dado corpo e que é seguida pela reestruturação desse corpo com os mesmos elementos daquilo que foi desconstruído. Processo ou estrutura antropológica que se encontra, na perspectiva de Maffesoli, presente em todas as criações humanas. Na perspectiva do autor, é preciso reconhecer que as pedras fundamentais da arquitetónica ocidental moderna, indivíduo, razão, economia e progresso, que constituíram a força determinante das suas grandes realizações, estão saturadas e que, por isso mesmo, a civilização que construímos se encontra em desagregação e já nada se mantém em conjunto. Assim, a crise das instituições modernas, como o Estado Nacional, é gerada por uma lógica imanente de declínio associada ao enfraquecimento do princípio da modernidade. Foi o enfraquecimento do ideal da autonomia individual, que outrora exigira a obrigação da lei e um aparelho burocrático externo construído por milhares de funcionários que tomavam a seu cargo a sociedade, que privou de substância o poder do Estado. As elites que dirigem o Estado não conseguem ocultar a sua falta de convicção nos princípios modernos e o afastamento crescente dos cidadãos da política, o aumento radical das abstenções nos atos eleitorais, arrastam inevitavelmente a erosão dos mecanismos de representação, convertendo o Estado num gigantesco aparelho burocrático concentrado apenas na melhoria da eficácia dos sistemas de controle e vigilância. Retomando um tema heideggeriano, Maffesoli afirma que o poder do Estado veio se convertendo na violência totalitária da Machthaberschaft, a eficiência maquínica do aparelho burocrático, constituído pelos peritos e pelos especialistas, que impõem a sua autoridade vertical,
reforçada pela ditadura dos sistemas de informação que são constantemente objeto de intervenção e de aperfeiçoamento. Mas o princípio da modernidade é também, na perspectiva de Maffesoli, um modelo de racionalidade para o qual a realidade é essencialmente destituída de sentido. Para os modernos, o sentido é atribuído às coisas a partir de fora pela razão humana, ao impor-lhes uma finalidade e ao subordiná-las à unidade de um projeto. Como indicam as expressões filosóficas logos, spermatikos e ratio seminalis, a razão era projetiva. As instituições modernas, educativas, culturais, científicas, de assistência social, são essencialmente espermáticas, isto é, visam a mobilização total das energias individual e coletiva para um projeto de salvação futura. Invocando Gilbert Durand, Maffesoli lembra que o imaginário diurno ocidental está povoado de objetos cortantes e contundentes, isto é, fálicos, cuja função é fustigar, dominar e corrigir uma natureza passiva que espera um herói fecundador. Na perspectiva de Maffesoli, o mito do progresso, com as suas raízes semitas, está associado à afirmação do princípio masculino, que afirma o património contra o matrimónio e impõe uma autoridade vertical tendencialmente totalitária. Reduzir tudo à unidade foi a característica da organização social da modernidade, imposta pela esfera política e reforçada pelo primado da economia e o poder da tecnosfera. As consequências mortíferas deste processo de dominação totalitária estão à vista, sob a forma de destruição dos ecossistemas, mas também da destruição da diversidade cultural e dos processos de equilibração psicológica dos indivíduos constantemente compelidos à ação transformadora. Ponto 3. O retorno de Dionísios. A vida social moderna baseou-se no primado da economia, da produtividade e da crença absoluta no trabalho. Ela realizou aqueles valores que podemos encontrar sintetizados no mito de Prometeu, com a sua tensão dramática, que a literatura ocidental também explorou. Porém, para aqueles que sabem escutar a erva a crescer, torna-se audível o subtil ruído de transformação que se opera nas mentes e que anuncia a inversão dos valores modernos, patente em novos fenómenos sociais, como a presença das artes no cotidiano, o hedonismo e a sexualidade juvenil. O sentido geral desta inversão é para Maffesoli a substituição no imaginário coletivo da figura arquetípica de Prometeu pela figura de Dionísios, divindade arbustiva com o seu cortejo de bacantes, assinalando o enraizamento e a sensibilidade ecológica, as festas orgiásticas e o tirar partido dos frutos que se apresentam. Esta metamorfose, que não pode ser compreendida pelas elites modernas, enuncia um contraciclo daquela devastação do mundo em que colaboraram tanto o capitalismo como o socialismo e que foi denunciada por Heidegger. Cito, Heidegger, de quem sou apenas um leitor amador, ao longo de toda a sua obra dedicou-se a pensar em profundidade esta chamada à ordem que leva, para retomar a sua expressão, à devastação do mundo. Ele demonstra claramente como esse uso sem freios se torna degradação indomável. Tudo está prometido, encarregado, preparado para ser utilizável e utilizado. Comprometimento absoluto, Bastelo Barreiro. Esta poderia ser a definição de uma sociedade de consumo, onde a exploração e a alienação não é simplesmente económica, mas engloba a totalidade do ser nas suas modulações naturais e sociais, coletivas e individuais. Contra esta devastação do mundo provocada pelo mito prometaico ou pelo subjetivismo moderno, que o primado da ciência e da técnica são um aspecto, assistimos a esse movimento, na perspectiva de Maffesoli, que os antigos chamavam apocatastasis, exprimindo a necessidade de voltar atrás, de retornar ao vento, de voltar às raízes, àquele ponto fixo que é a fonte, onde se encontram os arquétipos do inconsciente coletivo, como o de Gaia, a Grande Mãe. Este movimento de retorno manifesta-se no retorno à socialidade originária, não fundada em relações contratuais, mas num estímulo que cimenta as relações comunitárias e é o meio viscoso que mantém as amálgamas neotribais, que Maffesoli estuda em pormenor na obra O Tempo das Tribos, o declínio do individualismo das sociedades de massas. É uma obra de 1988. A apocatastasis é, assim, a anamnese de uma pré-estrutura que ultrapassa a pessoa, ligando a esta natureza ambiente, à linhagem que a precede e ao mundo vivo na generalidade, e que, na perspectiva de Maffesoli, mostra aquilo que Heidegger, no final da sua obra, também queria essencialmente significar. Sim. O Dasein só pode ser compreendido como relação,
não mais como princípio individuacionis, individualização moderna, mas como princípio relacionis, ou seja, o que relaciona com um conjunto mais vasto, a fauna, a flora, o odor, o tocar, sem esquecer o sentido genésico. Pelo relacionamento, o mundo só existe pela relação com a autoridade. Maffesoli vê nas novas gerações a promessa da nova relação com as coisas fora do âmbito da Gestalt. Ao contrário da dominação desenfreada da natureza, de que o corpo é a expressão mais próxima, os jovens exibem uma atitude face ao próprio corpo que é de uma realidade a que convém ajustar-se e que é preciso respeitar. Esta mesma atitude que Heidegger mostra que era a de Van Gogh ao pintar os sapatos do camponês, ou do marceneiro que se inicia nos segredos da madeira e nas formas que nela dorme, e assim consegue criar uma bela obra. Esse novo relacionamento com a coisa não é a tentativa de sujeitar, mas o deixar ser. Em correspondência com esta atitude, a que ele chama ação poética, Maffesoli propõe uma sociologia das profundezas, ou geossociologia, capaz de fazer sobressair a verdade das coisas que se ocultam na sombra e de dar a ver o sentido dos novos fenómenos sociais. Estes fenómenos evidenciam a ruptura dos jovens com a homogeneização e a racionalização excessiva da sociedade moderna e a recuperação do lado instintivo e selvagem que associamos aos primitivos. A moral social judaico-cristã e moderna, na sua trajetória de expansão e imposição do dever ser, tinha a ambição de trancar o cérebro reptiliano do ser humano com os seus impulsos primitivos. Este projeto, que anima todas as instituições modernas, está agora atravessado de porosidades, por onde se infiltra o querer viver primitivo, com as suas manifestações diversas, entre as quais o neotribalismo juvenil, com a sua crença na bondade intrínseca do ser humano, a sua tolerância à diversidade dos valores e o seu culto à natureza. O corpo social fragmenta-se em vários pequenos corpos tribais, com os seus próprios rituais, os seus trajes com as suas cores e formas bizarras, os seus penteados extravagantes e as tatuagens, convertendo as grandes cidades num teatro móvel, complexo e flamejante, obrigando-nos a reconhecer que, cito, está de volta aquilo a que Max Weber chamava o politeísmo dos valores, isto é, a diferença dos diversos localismos, das especificidades das línguas, das culturas, das reivindicações étnicas, sexuais e religiosas. Fim de citação. Assistimos à emergência do ideal comunitário, com as diversas formas de estar em comum das diferentes tribos, a sua solidariedade orgânica, que tanto é vivida no cotidiano e na proximidade da vida em comum dos bairros da periferia, como nas redes eletrónicas. A internet instala uma nova ordem de comunicação, com a constituição de sites comunitários, como o Facebook, o Twitter ou o Instagram, que permitem aos usuários trocar ideias, partilhar emoções e fantasias, reinstaurando a partilha e os encontros, mesmo nas megapólis, onde o botão mantém as pessoas no isolamento. Ao lado do individualismo moderno, com a solidariedade mecânica e institucional própria do contratualismo, impõe-se subrepticiamente a força dos laços emocionais, a solidariedade orgânica do ser um com o outro societal, facilitando a irrupção de gatos de rebelião e de revolta. A condenação política de tais movimentos como populistas traduz a sua total incompreensão por parte das elites modernas, na perspectiva da sociologia de Maffesoli, para quem tais movimentos devem ser tomados a sério, porque testemunham um movimento característico do espírito humano, de inversão de polaridades que ocorrem a quando das profundas mutações societais ou antropológicas. Ponto 4. Ecosofia. Na obra Ecosofia, uma ecologia para o nosso tempo, de 2017, o sociólogo defende a tese de que a história humana oscila entre períodos de expansão e de contração. Aos períodos de expansão corresponde a ação proteica sobre o mundo, assim como a repulsa pelo que é natural e a tentativa de domesticar a animalidade que faz parte da natureza humana. A crença no progresso e a tecnofilia que caracterizam a mentalidade destes períodos teriam alcançado a sua expressão filosófica mais importante com Hegel e Marx, que Maffesoli considera os grandes arautos da modernidade. Aos períodos de contração corresponde o naturalismo, baseado na correspondência, na interação e na reversibilidade entre cultura e natureza, e as sociedades orgânicas que se compreendem como inseridas no meio natural. A técnica, nestes períodos entendido como poieses, ela apenas procura atualizar o que está em potência na natureza, e os homens sentem-se como tomando parte de alguma coisa que ultrapassa e que são menos. Como expressão filosófica e modulações deste naturalismo, temos o naturalismo de Lucrécio, o estoicismo antigo, o romantismo e, naturalmente, a poesia grega.
Maffesoli encontra nos novos movimentos sociais um impulso em direção a uma socialidade ancestral e à contração do naturalismo antigo. É a ecosofia, essa nova sensibilidade ecológica que anima o corpo social, mas que não se confunde nem com o greenwashing, que se tornou de bom tom na ação política, nem com os movimentos ecologistas que se partidarizaram e se integraram na sociedade oficial. Ela designa uma autêntica conversão do espírito que ocorre de modo silencioso na mente do homem comum, constituindo um novo clima social e uma nova relação com a natureza. Particularmente chocante para a mentalidade moderna é a rejeição pelos novos movimentos societais do poder das elites e do saber vertical, que estava no centro de todas as teorias de emancipação e que dão lugar à potência de base e à autoridade que é inerente ao que cresce a partir das raízes, assim como ao poder feminino ligado à terra que tende a substituir a verticalidade masculina. Esta ecosofia intuitiva que constitui o saber popular apresentaria numerosas correspondências com a filosofia heideggeriana. Maffesoli chama a atenção para a afirmação de ser e tempo de que verstehen inner estime, o que o sociólogo francês traduz como comprendre é inséparable de vibrer. Vibrando, entramos em ressonância com o todo que queremos compreender, superamos as cisões e entramos numa dimensão holística. Estas vibrações arcaicas que percorrem o corpo social são particularmente audíveis graças ao desenvolvimento tecnológico. Nas redes sociais, nos fóruns de discussão, nos blogs e nos sítios comunitários. Muitas vezes, Maffesoli reconhece que muitas vezes circulam ideias curtas dos utilizadores, a intolerância, as fake news, mas afirma que o essencial é que essas trocas incessantes mostram o processo de gestação de um saber coletivo, a criação de uma noosfera onde a circulação de ideias pode fazer-se. Devido a esta circulação do saber da noosfera, estabelecem-se conexões entre as preocupações ecológicas nas aldeias dos Alpes franceses e o saber científico sobre os ecossistemas, ou estabelecem-se correspondências entre os índios da Amazónia e os climatólogos europeus. Estes frequentadores do ciberespaço, que partilham esta sensibilidade ecosófica, sentem-se integrados numa totalidade mais vasta e experienciam a sua pertença ao cosmos, ao real, à natureza, e o novo espírito de entreajuda que por vezes estabelece, atualiza o princípio tomista da subsidiariedade, ocupando o vazio deixado pela inoperância dos Estados nacionais ou pela impotência das instituições internacionais. Maffesoli explora repetidamente a referida correspondência entre esta ecosofia social espontânea e os textos heideggerianos dos anos 50, onde a figura da quadratura, da Skafir, exprime a ideia da relação entre a terra, os céus, os deuses e os mortais, remetendo para um pensamento holístico e para o homem como ser relacional. A ecosofia é o saber da casa comum e habitar um lugar é respeitar a paisagem natural, guardá-la na sua essência, criar um laço com aquilo que é. Esta vivência da socialidade humana como enraizamento no lugar e proximidade com os seres que o habitam, que explica, na perspectiva de Maffesoli, a correspondência com a filosofia heideggeriana e com a sua posição do homem como Dasein, ser aí, que Maffesoli interpreta num sentido predominantemente espacial. Para entender tal enraizamento, é necessário ir para além da racionalidade crítica própria da sociologia moderna. No entanto, este enraizamento nos novos movimentos sociais não aponta para a construção de identidades fechadas. Regressa-se não só ao naturalismo da civilização greco-romana, como também às grandes tradições orientais, como podemos constatar através da difusão de práticas como o yoga ou das artes internas taoístas. O Ocidente regressa ao Oriente mítico, aquele que sacraliza a natureza e desenvolveu técnicas de comunhão com a energia cósmica. Assim, podemos dizer que o ser aí destes movimentos societais é o enraizamento numa tradição que, sendo essencialmente plural, como plurais são os lugares, é também rigorosamente universal. Para caracterizar o novo universalismo típico da pós-modernidade, afirma Maffesoli: já não estamos, por isso, no universalismo abstrato, mas num universalismo saído de culturas enraizadas. Fim de citação. Quinta, conclusão. O pensamento sociológico de Maffesoli estabelece uma correspondência paradoxal entre os novos fenómenos sociais e as tecnologias de informação. Esta correspondência é paradoxal, porquanto, na figura emblemática de Dionísio, o que está em causa não é o regresso à natureza disciplinada pela geometria dos jardins franceses, nem à natureza melhorada da engenharia genética, mas o regresso à natureza selvagem, uma natureza que é simultaneamente implacável e cruel, e criadora e protetora.
A figura emblemática de Unidos designa, na própria perspectiva de Maffesoli, uma sensibilidade arcaica, ambivalente e perigosa, e gerir esta ambivalência é a questão central à qual a pós-modernidade terá que responder, tendo em conta a sua implantação tecnológica, pois ela difunde-se nas redes, vibra em uníssono na web e ocupa cada vez mais o ciberespaço. Na perspectiva de Maffesoli, é esta correspondência entre o neotribalismo dionisíaco e as novas tecnologias que alimenta uma rede de comunidades, constituem reservas de energia e poderão impulsionar uma mudança civilizacional num processo semelhante ao que aconteceu com as comunidades cristãs no fim do Império Romano. Cito: da multiplicação dos cursos privados ao acanhado tecido das pequenas células que oferecem hospitalidade aos líderes da nova religião cristã ou aos revolucionários dos tempos modernos, as novas agregações sociais, o nascimento dos valores alternativos, passa pelo que podemos chamar a lógica da rede, quer dizer, algo que dá precedência ao calor afetivo ou que, pelo menos, demonstra que este tem um lugar privilegiado na estruturação ou no objetivo social. O aspecto afetivo desta socialidade de base, com a sua expressão emocional positiva, funcionando como força atrativa, ou com a sua expressão negativa, funcionando como força repulsiva, é essencial para a nebulosa social e para a sua lógica de funcionamento em rede. À semelhança destas comunidades cristãs primitivas ligadas entre si, numa relação puramente horizontal, sem qualquer espécie de centralidade e muitas vezes até de racionalidade, assim acontece com a interação das comunidades neotribais. Elas constituem uma espécie de lençol freático que irriga de forma oculta as instituições e restaura ligações simbólicas capazes de cimentar os laços sociais. Mas o que é interessante para a filosofia da tecnologia é que esta nebulosa social, particularmente móvel e fluida, que alimenta o reencantamento do mundo, está tão ancorada na eletrónica e nas tecnologias de informação como a sociedade moderna se estratificou em torno da máquina a vapor. Maffesoli não deixa de admitir que as novas tecnologias de informação mantenham também uma estreita relação com o poder vertical próprio das sociedades modernas, apresentando-se também como alavancas de uma racionalidade estratégica e instrumental e facilitando a manipulação e o controle em consonância com as análises de Baudrillard. Contudo, as tecnologias de comunicação, quer na sua versão analógica, quer digital, têm a particularidade de ter sido criadas com a finalidade de facilitar a comunicação, que é precisamente o centro ou a cola dos fenómenos sociais. E Maffesoli demonstra que o seu vínculo com o desejo de participação, de interação e de troca que constituem a substância da socialidade pós-moderna é particularmente estreito. Para pensar esta dupla condição das tecnologias de informação, recorremos à categoria de entrelaçamento proposta no âmbito da sociologia da ciência para pensar a interligação entre dois referentes distintos que evoluem de acordo com a sua dinâmica imanente, interferindo reciprocamente segundo um padrão móvel. Tal categoria permite pensar a correlação entre fenómenos sociais e tecnologia fora da lógica unidirecional da causalidade e para além de uma correspondência unívoca. Esta categoria de entrelaçamento permite pensar a ambiguidade da tecnologia, tendo em conta o seu duplo entrelaçamento e ir para além, quer para além do fatalismo de Baudrillard, assim como do otimismo de Maffesoli. De facto, as tecnologias da comunicação mantêm um duplo entrelaçamento com as velhas formas sociais típicas da modernidade e com as novas formas societais precursoras da pós-modernidade, como demonstra amplamente a sociologia de Michel Maffesoli. Talvez o prognóstico de Maffesoli sobre os efeitos sociais das novas tecnologias de comunicação seja demasiado otimista e algo unilateral, mas parece-nos ter razão ao afirmar que o controle totalitário e a destruição do social só poderiam ocorrer se houvesse uma única mensagem e um único emissor capaz de controlar os múltiplos receptores. Para Maffesoli, uma teoria pós-moderna da comunicação tem que entendê-la como necessariamente fragmentada, jogada, negociada entre partes que ora se complementam, ora se apoiam. Podemos concordar, portanto, com a tese de Maffesoli de que a comunicação depende de um processo complexo de confrontação e de negociação, concluindo que o desfecho em cada caso de um tal jogo social determinará tanto a configuração do entrelaçamento social das novas tecnologias como o destino das sociedades pós-modernas. Obrigada. Foi um pouco mais longo, mas também foi sumarento.
ficamos com esta ideia eu pelo menos, da recepção do Heidegger no Matthioli, e vou passar diretamente ao Ângelo para depois fazermos a discussão das duas no fim. Obrigada, Adelaide. Ora, obrigado também. Permitam-me só, como a Helena estava há pouco a verificar dificuldade em ouvir, conseguem todos ouvir-me bem? Sim. Sim? Pronto, ótimo. Pronto, agradeço também a palavra à professora Irene e a todos vocês que estão presentes, não, como assistentes aqui nesta terceira sessão dedicada à Filosofia e Fenomenologia da Técnica do Seminário Permanente de Fenomenologia da Universidade de Évora. E no rock and roll costuma-se dizer que há um tough act to follow, não é? Quando há uma banda que faz um grande espetáculo, o público fica entusiasmado, depois vem uma banda mais pequenina, tem um tough act to follow, é o que me está a acontecer aqui. A comunicação que eu venho aqui apresentar, que tem um nome, como está no programa, o privado como objeto hermenêutico, uma reflexão sobre o digital para o contexto pandémico e pós-pandémico, não é ainda uma ideia acabada, não é ainda um texto acabado, nem propriamente uma comunicação que já está finalizada. É uma ideia que ainda estou a trabalhar e, neste sentido, vou pedir a vossa caridade hermenêutica relativamente àquilo que eu vou aqui apresentar. Bem, para não estar a ocupar mais tempo, uma vez que nós temos de acabar às 19 horas, no máximo, vou passar já também à leitura da comunicação. A célebre frase, compreender o autor melhor do que este se compreendeu a si próprio, talvez seja a citação de Schleiermacher que melhor define o horizonte de investigação que se faz em hermenêutica. Muito embora as noções de autor e de compreensão tenham vindo a adquirir diferentes contornos ao longo da história, o intuito de tornar claros os conteúdos significativos que, numa primeira abordagem, se ocultam no mundo no qual o ser humano se encontra lançado, constitui ainda um modo de investigação que é feito em filosofia hermenêutica. Seja no âmbito da interpretação do texto, da linguagem, da ação ou mesmo do próprio ser, cabe à hermenêutica a tarefa de tornar explícitos os conteúdos significativos que se encontram implícitos em cada um desses domínios. O âmbito digital tem vindo a marcar profundamente as 2 primeiras décadas do século XXI, não é disso uma exceção. Tal como Alberto Rommel, que já ouvimos falar, com uma comunicação muito boa, procura demonstrar com a sua proposta de uma hermenêutica digital, o texto que saiu em 2020, pelo menos a edição que eu tenho é de 2020, mas creio que data de 2019. As tecnologias digitais são, na sua essência, e posso citar o Rommel, hermenêuticas porque estruturalmente possuem e também oferecem representações do mundo que necessitam de ser interpretadas para permitir o acesso a esse mesmo mundo que representam. Fim de citação. O digital, tal como conceptualizado por Rommel, é por isso um domínio interpretativo que, embora diferente daqueles que foram alvo das investigações sobre as quais se fundamenta a hermenêutica tradicional, circunscreve a mais importante problemática sobre a qual a sua reformulação contemporânea terá que refletir. De entre as várias questões hermenêuticas que se levantam pelo digital, a discussão em torno do que se interpreta sobre o conceito de privacidade é um dos temas que mais interesse tem vindo a despertar dentro e fora da hermenêutica. Na medida em que a privacidade se define, de forma generalista, como o poder que cada sujeito possui sobre as informações pessoais, as suas informações pessoais, o privado mostra-se desde logo como um objeto hermenêutico, uma vez que a sua delimitação se encontra dependente da interpretação da relação para com o sujeito, assim como dos diversos meios e tecnologias com os quais este interage no decorrer da história da cultura ocidental. Com a utilização generalizada das diferentes plataformas digitais, o privado acabou por voltar a redefinir-se no decorrer das 2 últimas décadas. Não apenas por se ter transformado no objeto comercial-alvo das empresas que controlam o desenvolvimento deste tipo de plataformas, mas também como o próprio objeto hermenêutico sobre o qual se opera a síntese interpretativa que é construída pelos algoritmos que regem o seu funcionamento. A forma como se opera a interpretação digital em torno do privado constitui um ponto de partida sobre o qual esta comunicação se procura desenvolver. No seu percurso, procurar-se-á construir uma reflexão que destaca o importante papel que a privacidade desempenha no contexto da investigação hermenêutica e como as suas reformulações recentes se mostram fundamentais para compreender as nuances que caracterizam o funcionamento das plataformas digitais, assim como o impacto que o seu funcionamento possui sobre o contexto social contemporâneo.
Uma reflexão que será construída a partir do trabalho desenvolvido em torno deste tema por Alberto Romelli, mas também por Byung-Chul Han, nomeadamente a partir do seu texto de 2012, A Sociedade da Transparência. Daqui, procurar-se-á concluir esta reflexão tomando a problematização heideggeriana da essência da técnica moderna como pano de fundo. Tentar-se-á, sobretudo, destacar a atualidade e pertinência da proposta heideggeriana para pensar o problema da privacidade no contexto digital, tal como esta surge conceptualizada pelo pensamento de Rommel e Byung-Chul Han, fazendo-se ainda uma pequena referência à contextualização deste problema no âmbito do contexto pandémico e também no pós-pandémico que se aproxima. A circunscrição filosófica daquela que poderá definir-se como uma esfera privada da vida de um sujeito mostra-se desde logo como problemática. O conceito de privado, tal como a grande maioria dos conceitos com os quais a filosofia se ocupa, tem vindo a adquirir diferentes significados ao longo da história, dependendo também do autor ou da tradição que acaba por problematizar o conceito. De uma perspectiva generalista mais abrangente, poder-se-á definir o privado como o conjunto de informações que cada sujeito entende que apenas a si dizem respeito e sobre as quais exerce algum tipo de controle, isto é, as suas informações pessoais. No entanto, mesmo esta definição encontra-se muito dependente de circunstâncias externas, seja pela interpretação que cada sujeito faz do que julga que apenas a si diz respeito, e onde os outros com os quais se relaciona consideram que se estabelece a fronteira entre o que é do domínio público e o que é do domínio privado, assim como do contexto, dos valores e da cultura que se determina historicamente na época. Para além disso, e tal como já foi em parte aludido na introdução que acabámos de fazer, o controle que cada sujeito possui sobre a possibilidade de divulgação das suas informações pessoais encontra-se também dependente da sua capacidade de compreender o funcionamento das mais diversas tecnologias com as quais se relaciona, desde a fotografia até agora as plataformas sociais, plataformas de redes sociais. Por todas estas circunstâncias, a privacidade constitui-se como um objeto hermenêutico por excelência. No entanto, e talvez mais importante para esta reflexão, será considerar como a privacidade se constitui como um objeto hermenêutico, sobretudo na medida em que representa aquilo que, em todas as circunscrições históricas, se encontra implícito ao sujeito, o que nele não se manifesta como evidente e que, por esta mesma razão, se mostra como pertencente ao domínio da interpretação. A hermenêutica, tal como já foi referido, cabe a tarefa de tornar claros os conteúdos significativos que se encontram encobertos, seja ao nível do texto, da ação, do sujeito ou do próprio ser. A hermenêutica, enquanto exercício metodológico, tem vindo sempre a caracterizar-se como um processo interpretativo que parte do explícito, isto é, daquilo que se encontra aí manifesto, para nele desencobrir o seu significado implícito, seja a intenção de um autor, a motivação de uma ação, o pensamento de um sujeito ou o modo como o ser se manifesta a partir do ente, no caso de Martin Heidegger, por exemplo. O processo de síntese interpretativa que se representa com a figura do círculo hermenêutico manifesta-se como um movimento intelectual de suspeita. Um movimento que parte daquilo que encontra no mundo para daí desencobrir o que nele se encontra encoberto, isto é, o seu significado mais profundo que, por via da interpretação, se procura tornar explícito. Assim que esta dimensão oculta, implícita ou objeto interpretativo se desencobre, o processo de síntese interpretativa é retomado e o círculo hermenêutico reinicia-se, voltando a procurar naquele que acabou de tornar explícito mais profundidade significativa, o famoso movimento circular. No âmbito do digital, e sobretudo no que respeita às plataformas de processamento de dados, é também possível compreender a existência de processos interpretativos muito semelhantes à operação hermenêutica que atrás foi descrita. Em Digital Hermeneutics, Alberto Romelli propõe o conceito de imaginação para descrever o tipo de operações hermenêuticas que se operam ao nível dos meios e tecnologias que limitam empiricamente o contexto digital. Romelli presta aí especial atenção ao modo como este processo imaginativo se manifesta no funcionamento de alguns algoritmos, nomeadamente aqueles que são de processamento de Big Data e inteligência artificial. De como estes se mostram capazes de extrair sentido de um rastro digital disposto sobre um fluxo informativo que, à primeira vista, se apresenta como heterogéneo, como sem sentido. Para Romelli, os algoritmos utilizados por algumas plataformas digitais seguem um modelo de funcionamento bastante similar aos processos que regem a imaginação humana, nomeadamente no que respeita às etapas de prefiguração, configuração e refiguração do sentido, o tal esquematismo. Um processo que replica digitalmente a tríplice mimesis ricouriana, pela qual se processa a interpretação construída por via da imaginação produtiva. Nas palavras de Romelli, e passo a citar, poder-se-á dizer que as tecnologias digitais imitam com uma fidelidade crescente a forma como a imaginação produtiva humana opera.
As tecnologias digitais, ou pelo menos uma parte emergente delas, são por isso máquinas imaginativas. Tal que quer dizer que as tecnologias digitais trabalham por intermédio dos processos de mimesis e de Newtons. Fim de citação. Mais que um movimento que se opera no sentido tradicional que define o círculo hermenêutico, aquele que atenta sobre os elementos significativos explícitos para neles desencobrir a sua dimensão significativa implícita, a imaginação romeliana opera uma síntese interpretativa que, no final, acaba por pressupor a necessidade de uma reformulação do círculo hermenêutico sob a figura de uma lemniscata, o símbolo do infinito. Uma reconfiguração na qual acaba por se figurar a articulação dos dois círculos interpretativos que estão em jogo nos processos de construção das representações digitais dos dados. Sob a lemniscata, Romele pretende demonstrar a relação que se estabelece entre o processo interpretativo do designer, programador, que compõe os dados criados pelo algoritmo de forma a que possam ser interpretados, e o processo interpretativo que é levado a cabo pelo sujeito intérprete, que interpreta essa representação dos dados. Em suma, com a lemniscata hermenêutica, Romele articula então sobre a mesma figura o círculo hermenêutico que mostra a configuração do rastro digital de um utilizador sob uma representação interpretável, e também o círculo hermenêutico da interpretação que é feita dessa representação por um sujeito que, por sua vez, acaba por refigurar performativamente os dados que isso representam. Estes, depois de refigurados, voltam a introduzir-se no círculo hermenêutico do designer, ou programador, que, subsequentemente, procura tornar a interpretação da sua representação ainda mais eficiente, reiniciando assim a lemniscata hermenêutica. O movimento interpretativo que se manifesta nesta reformulação que Romele propõe para o círculo hermenêutico de interpretação no contexto digital acaba, também ele, por ser reformulado. Ao contrário do movimento circular pelo qual se caracteriza o círculo hermenêutico tradicional, que vai do explícito para o implícito, procurando torná-lo explícito, na lemniscata hermenêutica parte-se do já implícito, isto é, do rastro digital do utilizador, da informação heterogénea, caótica, que se dispõe sobre um fluxo informativo contínuo, procurando sobre ele articular-se estruturas significativas, padrões que se tornam explícitos por via da configuração que deles cria o designer, ou programador, ou expô-los como dados. Com a lemniscata hermenêutica, o movimento de interpretação acaba por se alargar, redefinindo a sua trajetória que, embora ainda circular, acaba por se cruzar em si mesmo. É na medida em que a síntese interpretativa levada a cabo pela imaginação, a imaginação se inicia como uma prefiguração de sentido que se constrói sobre um fluxo heterogéneo de informação, que aqui consideramos, nós, que as operações imaginativas se mostram, por isso, metodologicamente mais próximas dos processos interpretativos que caracterizam alguma da metodologia hermenêutica da psicanálise, nomeadamente no que diz respeito à anamnese, do que propriamente às metodologias que estão em uso no contexto da investigação hermenêutica tradicional, seja ela textual ou ontológica. Seguindo a descrição proposta por Romele em Digital Hermeneutics, quando a criação de um perfil, por exemplo, numa plataforma de social media, os algoritmos que determinam o funcionamento de algumas dessas plataformas digitais interpretam o rastro digital de um utilizador procurando nele padrões significativos que podem ser representados como dados, tal como já dissemos. No seu processamento, os algoritmos procuram compreender quais os hábitos do utilizador, construindo a partir destes a sua identidade digital, ou seja, o seu perfil. Atentando sobre a interpretação que se desenvolve no contexto da psicanálise terapêutica, parece-nos possível perceber com ela uma analogia estrutural para com este processo. Quando um terapeuta faz recurso à anamnese, procura por essa via prefigurar os elementos significativos que encontra dispostos nas informações que lhe são fornecidas por um paciente, também elas, à partida, heterogéneas, limitando sobre essas informações quais as suas possibilidades de articulação, acabando por configurá-las sobre um enredo também, um diagnóstico. O diagnóstico é feito pelo terapeuta. Daqui, o terapeuta acaba por refigurar a sua interpretação prévia, isto é, o seu diagnóstico, confrontando-o com os sintomas que são padecidos pelo seu paciente. A imaginação romeliana, a imaginação, neste caso, com E, na medida em que extrai estruturas significativas de um fluxo aparentemente heterogéneo de informação, configurando-as sobre um perfil, parece, por isso, mostrar-se como um processo interpretativo estruturalmente bastante próximo daquele que a anamnese desempenha no contexto terapêutico da psicanálise. Voltando ao horizonte sobre o qual se procura inscrever esta reflexão, torna-se já possível intervir como o problema da privacidade, enquanto objeto interpretativo de hermenêutica digital, se prefigura neste ponto.
Pois, muito embora possa compreender-se uma analogia possível entre a estrutura que orienta os processos de interpretação que são levados a cabo por via da imaginação e aqueles que são aplicados no contexto da psicanálise, o modo como as informações pessoais de um sujeito são voluntariamente disponibilizadas em cada um destes contextos, num deles enquanto utilizador, no outro enquanto paciente, não pode, contudo, ser compreendida da mesma forma. Num artigo de 2018, intitulado Panopticism is not enough, por português o panopticismo não é suficiente, Alberto Romelli, a par dos restantes coautores desse texto, debruça-se sobre o problema da perda de privacidade no contexto digital. No seu desenvolvimento, os autores do artigo compreendem que, muito embora o tipo de vigilância que é exercido digitalmente se tenha tornado mais capaz e eficiente, sobretudo quando comparado com os outros dispositivos técnicos de vigilância que o antecedem, o problema da perda de privacidade tem vindo a ganhar palco ao longo da última década depende mais do modo como o sujeito se deixa subjugar a um padrão específico de utilização do digital do que propriamente as capacidades interpretativas que são inerentes a estas tecnologias. Seguindo a reflexão proposta por Romelli e pelos restantes coautores, a maioria das plataformas digitais de tratamento de dados encontra-se, de facto, determinada por uma configuração que procura incentivar, ainda que subrepticiamente, os seus utilizadores, ou na terminologia proposta pelo artigo, os prosumidores, produtores-consumidores, a submeter-se ao controlo que sobre eles se procura exercer. No entanto, e não obstante este enviesamento das plataformas digitais no sentido de criar um panóptico digital, para os autores do artigo, a raiz do problema não se encontra apenas no código que determina o seu funcionamento. Isto é, não se determina apenas sobre a pré-determinação funcional que configura o seu design, o seu layout, no sentido de promover a cedência de dados por parte dos utilizadores. Nas palavras de Romelli, nesse mesmo artigo, posso citar, a nossa hipótese pressupõe que, para além do facto de os utilizadores serem forçados e ludibriados pelo sistema, sobretudo ao ser distraídos por outros fatores, existe também um elemento de submissão voluntária. Posto de outra forma, o panopticismo não chega ao ponto de quebrar a relação que se estabelece entre a consciencialização e a emancipação, uma relação tão antiga quanto a alegoria da caverna de Platão. Tal é, pelo contrário, o núcleo da categoria provocadora da servidão voluntária. Fim da citação. Debruçando agora a nossa reflexão sobre o texto Digital Hermeneutics, mais uma vez, torna-se possível compreender como, para Romelli, essa subjugação voluntária dos utilizadores ao panóptico digital encontra uma das suas principais raízes na indiferença que os primeiros têm vindo a manifestar para com a forma como se operam os processos interpretativos das plataformas digitais das quais fazem uso. Para os tais prosumidores, a forma como os seus dados são tratados pelos algoritmos, desde que possam continuar a usufruir das vantagens que estes lhes apresentam, tem vindo a deixar de despertar atenção. Muito embora a maioria dos sujeitos que fazem uso das plataformas digitais tenha vindo a ganhar consciência de que os seus dados, parte da sua identidade, não só digital, mas também real, são alvo de exploração comercial, política, funcional, etc., este tratamento passou a ser por eles compreendido como banal. É banal. Como uma norma pressuposta à sua utilização. Em suma, é uma contrapartida incontornável que é inerente ao funcionamento das plataformas digitais. Por força do crescimento exponencial desta indiferença manifesta pelos sujeitos utilizadores, a perda de privacidade, enquanto perigo pressuposto ao uso indiscriminado de um grande número de plataformas digitais, acabou por se banalizar, tornando-se para o sujeito utilizador na invariável moeda de troca pela qual garante o usufruto dos seus serviços. Voltando à leitura que aqui desenvolvemos do artigo de Romelli e os coautores Panopticism is not enough, no contexto da sociedade digital na qual nos encontramos lançados, tornou-se por isso mais fácil para um sujeito aceitar o tratamento das suas informações pessoais por um algoritmo, cujo funcionamento o sujeito é, contudo, capaz de compreender como estando determinado em função de um conjunto de interesses obscuros, do que pela parte de um outro sujeito seu semelhante. Esta via, e refletindo novamente sobre a analogia que propusemos que se pode construir entre a interpretação digital e a interpretação psicanalítica, mais impressionante será compreender como, no atual contexto tecnológico, um sujeito possui menos reservas em ceder a sua informação privada à interpretação que dela é feita por um algoritmo, do que a um outro ser humano, seu semelhante, devidamente identificado e profissionalmente acreditado para tal. Ao contrário do contexto terapêutico da psicanálise, onde o terapeuta, só depois de construir uma sólida relação de confiança para com os seus pacientes,
se encontra na posição de poder aceder ao íntimo de cada um. No contexto digital, os algoritmos acabam por ter um acesso facilitado ao íntimo de cada um dos seus utilizadores, pois que, no exercício das suas operações imaginativas, as plataformas digitais de processamento de dados mostram-se capazes de desprivatizar a vida do sujeito, preenchendo com os dados as lacunas que existem entre as informações que, de forma indiferente, ele acaba por fornecer aí voluntariamente. Expandindo a reflexão que até aqui viemos construir em torno da leitura proposta por Alberto Romelli, entendemos, contudo, que esta indiferença que o sujeito manifesta para com a forma como a sua privacidade é interpretada não se encontra apenas circunscrita ao contexto de utilização das plataformas digitais. Defendemos que tal tipo de indiferença tem vindo também a constatar-se na relação que cada indivíduo tem vindo a estabelecer com a cultura onde se encontra lançado, sobretudo no que diz respeito ao decorrer das últimas 2 décadas. Para além de Alberto Romelli, assim como outros vários autores que poderiam aqui ser enunciados, também Byung-Chul Han tem vindo a mostrar-se preocupado com o modo como a interpretação das informações pessoais tem vindo a tornar-se um objeto que ganha cada vez mais terreno e autonomia, não só no digital, mas sobretudo na forma como tem vindo a ser transposto para o contexto da vida e sociedade. Num artigo de opinião que publicou no jornal El País, em março do presente ano de 2020, ainda no início da pandemia, um artigo cuja interpretação até acabou por gerar alguma polémica, Byung-Chul Han reflete sobre o modo como o controle digital das informações pessoais acaba por refletir-se em alguns dos contextos da sociedade asiática. No decorrer do artigo, o autor defende que o controle da pandemia de Covid-19 em alguns dos países asiáticos demonstrou ter alcançado mais sucesso devido à indiferença que a população manifesta para com a forma como os seus dados pessoais são controlados digitalmente neste tipo de contextos. Han faz sobretudo referência aos vários dispositivos de vigilância, desde aplicações de telemóvel às câmaras térmicas localizadas em locais estratégicos da rua e nos transportes públicos, que são usados em países tais como a China, Japão ou a Coreia do Sul, que é o seu país natal, embora ele viva e creio que já seja o mesmo natural alemão. Argumentando, o Byung-Chul Han acaba mesmo por argumentar que a implementação deste tipo de plataformas e dispositivos de vigilância seria impensável no contexto da cultura ocidental, sobretudo no que diz respeito à Europa e à América do Norte. Isso seria inaceitável. Segundo o próprio, no artigo, e posso citar, devido à proteção de dados, não se torna possível na Europa um combate digital do vírus comparável àquele que está a decorrer no contexto asiático. Fim da citação. Num artigo mais recente, de outubro, do passado mês de outubro deste ano, Byung-Chul Han acaba por afastar-se um pouco desta interpretação. Talvez no sentido de evitar os mal-entendidos, tais como aqueles que geraram polémica relativamente ao artigo que acabamos de referir. Neste, defende que o sucesso desses países no controle da pandemia não se deve apenas ao panopticismo digital institucionalizado nos seus contextos sociais, mas sobretudo à disciplina do povo asiático, ao seu civismo, em suma, à forma como estes povos se submetem voluntariamente ao cumprimento das regras sanitárias que são sugeridas pelas autoridades governamentais destes países. Isto, basicamente, está quase a confluir com a ideia de Romelli. Nas palavras do autor, e posso citar, muito provavelmente o seguimento digital de contactos não se mostra como o motivo principal pelo qual os asiáticos têm tido tanto sucesso no combate à pandemia. Quando as pessoas acatam voluntariamente, diz ele voluntariamente, as regras higiênicas, não são necessários controlos nem medidas forçosas tão dispendiosas, que são tão dispendiosas em termos de pessoal e de tempo. Fim de citação. Em ambos os artigos referidos, Han parece estar a propor uma leitura que conflui, pelo menos até certo ponto, com aquela que foi proposta por Alberto Romelli e à qual temos vindo a fazer referência. Contudo, e embora sejam em muitos aspectos confluentes, a leitura de Byung-Chul Han parte de uma perspectiva diferente. Enquanto Alberto Romelli atenta sobre o digital para nele compreender o controle que, por via da imaginação, se exerce sobre o domínio privado do sujeito, Byung-Chul Han parte de uma hermenêutica da cultura que, para compreender como, no contexto contemporâneo, a noção de privado, por uma determinação técnica da sociedade em que o sujeito se encontra lançado, tem vindo a desvanecer-se progressivamente da sua consciência, assim como da própria estrutura normativa regedora das relações sociais.
Ao longo do seu texto de 2012, intitulado Sociedade da Transparência, tal como o título do texto deixa desde logo adivinhar, Hahn desenvolve uma interpretação do contexto social contemporâneo, procurando destacar como nesta sociedade do post-privacy, na qual nos encontramos lançados, impera um paradigma funcional técnico-operativo que prima pela transparência informativa em todos os domínios sobre os quais se desenrola a existência humana. De acordo com o autor, tanto a esfera do trabalho como a esfera do lazer encontram-se hoje subjugadas a um imperativo de transparência na ação e comunicação humanas que aí tomam lugar. O ser humano encontra-se por isso submetido a um imperativo social tecnológico, ao qual se tem vindo a tornar também indiferente. A indiferença que se enraiza por força do poder que a mediação tecnológica exerce sobre a representação subjetiva do mundo e que leva os indivíduos a compreender essa configuração técnica do universo como banal, como uma característica incontornável da existência em sociedade no contexto da cultura ocidental. Nossa, mas é difícil de entender, hein? Podem desligar o micro, por favor. Sob esta configuração paradigmática da existência que Hahn vem denunciar ao longo do livro, o privado surge novamente representado como um objeto hermenêutico, como aquilo que deve sempre e a todo momento tornar-se claro, transparente, sempre de modo a não criar constrangimentos à eficiência mecânica que, por força da determinação técnica da sociedade, se impõe sobre o humano e a compreensão que este constrói do mundo que o envolve. Tal imposição não se encontra, por essa mesma razão, isenta de consequências, pois na medida em que o contexto sociocultural contemporâneo se encontra fundamentalmente determinado de acordo com o imperativo de transparência, o ser humano que se encontra lançado neste contexto vê contrariado a sua própria natureza, pois que na sua essência radica a necessidade de ter um domínio privado. Novamente nas palavras do próprio Hahn, e posso citar, a ideologia da post-privacy é igualmente ingênua e exige, em nome da transparência, um abandono total da esfera privada com o propósito de alcançar uma comunicação transparente. Assim tem vários erros de base. O homem nem sequer para si mesmo é transparente. Segundo Freud, o ego nega precisamente aquilo que o inconsciente afirma e deseja sem limites. O id mantém-se em grande medida oculto ao ego. Há, pois, uma cisão que atravessa a alma humana e que não permite que o ego esteja de acordo consigo mesmo. Esta cisão fundamental torna impossível a transparência própria. Fim de citação. Bem, e já estou a terminar. O âmbito do privado, ou se preferirmos da privacidade, mostra-se assim, para Hahn, como um dos pressupostos fundamentais sobre os quais se identifica a cultura, ou pelo menos a ocidental, uma vez que ele considera que a asiática não é assim, e também sobre o qual se estrutura a consciência do próprio indivíduo que nela se encontra lançado. A sua supressão do privado por via de uma configuração técnica de existência que tem em vista a maximização e funcionalização das capacidades produtivas do sujeito, acaba por resultar numa visível insatisfação social generalizada, naquela que Freud, em O Mal-Estar na Civilização, texto de 1930, compreendeu como uma disposição afetiva de mal-estar que melhor caracteriza a vida no contexto da cultura ocidental moderna. O privado deve, por isso, continuar a mostrar-se como um objeto hermenêutico, reformulando-se, contudo, não no sentido da sua necessidade de se tornar a todo momento aquilo que deve de ser claro, o que deve ser explícito, mas porque o próprio equilíbrio social e humano assenta sobre a possibilidade desse domínio oculto do sujeito, daquele espaço que cria a cisão entre o explícito e o implícito e que convida à interpretação, à necessidade de procura, ao apelo que se encobre no movimento sedutor que subjaz àquilo que não é transparente e que contraria o estado de indiferença que a determinação técnica da cultura tem vindo progressivamente disseminar. A título de conclusão, e uma vez, como indiquei no início, que este não é ainda um texto, nem é uma ideia completamente desenvolvida, que assim ainda enquanto a trabalhar, vou apresentar aqui apenas alguns tópicos daquilo que ainda pretendo desenvolver como conclusão a esta ideia. A determinação do privado enquanto objeto hermenêutico, como aquilo que deve ser clarificado, ou se preferimos explicitado, tal como é conceptualizado no contexto da interpretação digital, é ela mesma uma determinação técnica do conceito. Esta determinação técnica, na medida em que se pode compreender, tanto no contexto digital como no contexto sociocultural, parece, por isso, mostrar-se fundamentalmente como uma pré-determinação ontológica. Ela é ontológica. Esta determinação técnica ontológica parece cumprir com os pressupostos da composição, do Gestell, que já era proposto por Martin Heidegger como essência da técnica moderna, no seu texto de 1953, a questão acerca da técnica.
Nesta interpretação que assim propomos, é o ser humano que se mostra como objeto, o ente que surge composto pela técnica moderna. Em suma, o privado mostra-se como um objeto que se procura disposto como matéria-prima, como um recurso que fica disposto sobre o fundo consistente, o bastante. A compreensão da composição técnica do privado como objeto deve, por isso, alertar para o perigo que assim se manifesta, seguindo novamente o raciocínio heideggeriano, que somos nós, a nossa representação digital ou social, que é transformada no objeto da ação técnica. A problematização da privacidade, tal como aqui se prefigura, é também, e para além disto, como verificamos a partir de Byung-Chul Han, um problema que, até ver, é característica apenas da cultura ocidental. E para terminar, um último tópico, que talvez também que venha na gênese desta ideia que me levou a tentar descrever este texto, que é o contexto pandémico, sobretudo da polémica que um pouco por toda a Europa, nós vimos isto sobretudo em setembro, se eu estou em erro, a polémica que um pouco por toda a Europa se gerou em torno das plataformas digitais que iam sendo criadas no sentido de prevenção e controle da pandemia, pareceu estar a chamar a atenção do povo para este problema. No entanto, acabou por cair novamente na indiferença para a qual Alberto Romelli já acabou também por chamar a atenção. Isto serão então os tópicos de conclusão que eu tenho. Resta-me agradecer-vos pela vossa paciência e estou aberto às vossas questões. Bom, obrigado, o Ângelo. Ateve só à meia hora e isso dá-nos possibilidade de ter agora esta próxima meia hora, mas isto deve cortar-se às 7, portanto chama a atenção para isso, para podermos discutir as duas comunicações. Acho que há aqui alguma... não. Eu, já agora que entro logo no princípio, dando um bocadinho de espaço também para a conversa, há aqui algumas conversas explícitas, uma delas na conferência do Ângelo é com o Alberto, mas de certa maneira ambas, tanto o Alberto como a Adelaide, abrem uma conversa também com o próprio Heidegger. E nesse sentido eu gostaria de fazer uma pergunta que no fundo é uma pergunta aos dois, não é? A questão heideggeriana realmente foi posta no seu tempo, eram os anos 50, portanto já lá vão 70 anos, 70 anitos, entre 70 e 60, se temos em conta que vão, as publicações vão até ao ano 55, 57, etc. A maneira como o Heidegger pôs a questão foi realmente muito pregnante, chocante, isto de fazer afirmações e ilustrações chocantes tem vantagens e inconvenientes. Evidentemente, o inconveniente é que quem não quer desliga e não o tem em conta, mas quem possa estar interessado fica a dar voltas ao assunto. E nesse aspecto eu creio que a compreensão heideggeriana da técnica, mesmo incompreendida a um certo nível, ou seja, só é bem compreendida numa abordagem, enfim, mais ou menos escassa, não é generalizada, mas no fundo soube colocar a questão de uma sociedade do controle, da programação do futuro. Ele chega a falar em futurológica, não é? Fazer conceber o futuro a partir de uma programação
dos desejos do presente, e nesse sentido a composição tecnológica e eu diria ideológica, eu junto sempre as duas coisas, tecnológica ou ideológica do mundo, pode dizer-se que encontrou bastante repercussão e se mantém fresca. No sentido, o que é mau, não é? O que é mau, porque o tempo vem-lhe dando razão. Ora, neste sentido, as vossas comunicações, as duas, vêm de alguma maneira mostrar como, quer pela via sociológica da análise do social, quer pela via da hermenêutica do digital, ou seja, partindo do princípio que hoje em dia a nossa sociedade tecnológica é à maneira digital, como se manifesta a movimentação social é fundamental neste caso, não é? E o como dos nossos anos 20 do século XXI é o digital, vem de alguma maneira mostrar que não perdeu vigência o controle que nos anos 50 do século passado ainda só era um pesadelo acabado de ultrapassar, pelo menos na expectativa. Ou seja, havia a expectativa que fosse um pesadelo ultrapassado. Portanto, de certa maneira, aquilo a que assistimos hoje em dia é que pesadelo era, mas não parou. Só que neste momento é à maneira digital. E, portanto, a minha pergunta aos dois é de que maneira isto aparece realmente de forma taxativa nos dois pensadores que referiram. Não foram dois, foram três, não é? Mas, portanto, nos pensadores que os dois referiram. Eu, no fundo, continuo a ver as repercussões do pensamento heideggeriano, não é? E, portanto, a minha pergunta vem nesse sentido. Eu penso que no caso no caso do Michel Maffesoli, ele não está. O Michel Maffesoli ele tem uma perspectiva, digamos assim, predominantemente otimista da grande crise que estamos a viver. Ele parte do princípio que é uma crise civilizacional, que é um ciclo que chegou ao fim, mas que se estão a abrir portas de saída, e essas portas de saída têm a ver com os novos movimentos sociais. Agora, ele pelo contrário, ele encontra nesses movimentos sociais uma correspondência que parece a mim pessoalmente bastante bem vista, com alguns dos textos de Heidegger dos anos 50, e aí, porque esses textos dos anos 50, designadamente o texto sobre o Das Gefühl e a ideia da quadratura ontológica, de facto, abre campo para pensar a relação do homem com o mundo de uma forma completamente diferente dos textos dele anteriores, não é? E fora do âmbito da Gastel. Das Gefühl é uma contraposição à figura da Gastel, não é? E o que o Maffesoli mostra é que essa contraposição está-se a fazer. Esses movimentos sociais não estão influenciados por Heidegger, evidentemente, mas não é uma questão de influência, é uma questão de correspondência, de se enraizarem no mesmo fenómeno social, digamos assim, não é? Na busca de uma saída para a Gastel. Portanto, eu acho que portanto, há essa correspondência, de facto, entre uma correspondência muito forte que eu vejo entre esses movimentos sociais e o Das Gefühl. E há também a questão da técnica, porque
de facto, o Heidegger, nestes textos dos anos 50, ele contrapõe a Gestell a uma outra visão da técnica, que é inspirada evidentemente nos gregos, não é? Na compreensão da técnica como poetas, e é também por essa linha que vai Maffezoli, dizendo que se está a esboçar uma outra relação com a técnica, e que os jovens, digamos assim, protagonizam a noção de uma outra relação com a técnica, inclusive com as próprias tecnologias digitais. E aqui acho que há uma questão em que eu acho que ele tem muita razão, que é o seguinte: estas tecnologias, todas as tecnologias são ambivalentes e ambíguas, não é? E podem ter uma dupla utilização, mas de facto, no que toca ao digital, cada vez que se introduz uma inovação digital, o que é que nós vemos? Eu acho que isto pode-se ver em quase todo o lado. O que é que se vê? Vê-se que há há várias possibilidades de utilização daquela ferramenta digital, umas que significam um empoderamento das pessoas, digamos assim, e da comunicação, e outra possibilidade que visa o fortalecimento dos mecanismos de controle e do reforço de poderes de caráter totalitário. E eu acho que isso essa luta em torno da utilização e da implementação das ferramentas digitais é muitíssimo importante e pode determinar a configuração isso não, para mim não é uma questão fechada, é uma questão que está em aberto e que vai ter que ser socialmente jogada e dirimida. Há uma questão de poder que está em jogo aqui, não é? E que está em jogo em todas as instituições em que se introduzem inovações digitais. Isso vai determinar até, digamos assim, a criação de novas ferramentas digitais. Essa criação vai ser determinada, no fundo, por esse jogo social. Porque o digital está a ter evidentemente um uso absolutamente horrendo na China, por exemplo, em torno desta questão da pandemia. O Bill Chalais mostra lá como, por exemplo, os chineses estão a fazer uma coisa inacreditável, que é para nós. Com a ajuda com toda a panóplia de meios com a geolocalização, sobretudo utilizando a geolocalização, eles estão a fazer uma centralização total dos dados dos cidadãos e a dar uma classificação aos cidadãos uma classificação diária ao comportamento dos cidadãos que os leva a serem premiados ou inclusive a serem excluídos totalmente do próprio mercado de trabalho, a serem despedidos em função dos pontos. Tem uma espécie de classificação diária por pontos, como nós temos na carta de condução, por exemplo, não é? Isto é uma coisa absolutamente terrível, mas temos o lado contrário, de facto. Eu vi o Maffezoli diz que, não sei exatamente até que ponto é que eles investigaram isto, mas ele criou centros de investigação desta questão da utilização do digital pelos novos movimentos sociais em vários países, no Brasil também. Ele diz que 60% das comunicações que são feitas na internet dizem respeito a assuntos de natureza religiosa, a assuntos de natureza filosófica e assuntos de natureza sexual. Portanto, ele mostra que este perfil de comunicações que circulam, que são maioritárias nas redes digitais, mostram que há uma mudança de mentalidade que também está a ocorrer e que está a passar nas redes digitais. Não se trata de dizer se é bom ou se é mau, trata-se de dizer que está a ocorrer. Não sei se respondi à sua pergunta, mas acho que sim. Sim, eu aproveito naquilo que a Adelaide estava a dizer. Sim, eu concordo completamente com o professor Irene, mas eu também sou suspeito de falar, porque nas interpretações que eu faço dos autores da filosofia da tecnologia, aquilo que o Don Heide denominava o fantasma do Heidegger está sempre presente. Mas mais interessante que tudo isto será pensar ainda que esta questão da indiferença, esta questão do viver indiferente... Não estou a ouvir, professora. Ela estava a falar com o treino, não é connosco. Esta questão da indiferença que nós manifestamos para com a forma como os dados estão a ser tratados, por nossa parte,
o classificar horrendo o que se está a passar nos países asiáticos, de facto, a nossa perspectiva ocidental é horrenda, mas é porque nós temos uma história, temos todo um contexto ontológico por trás, na nossa cultura, que nos leva a pensar assim. Porque acho que se formos perguntar diretamente a um chinês, a um sul-coreano, ou a um japonês que esteja a viver, ele de facto é indiferente à forma como são tratados os seus dados. Da nossa perspectiva, da perspectiva edgariana, nós vemos que aquilo seria uma vida fáctica. O viver despreocupado com a forma como uma técnica nos controla. Mas Heidegger, de facto, foi bastante perspicaz nesse aspecto. Para mim, sempre foi muito perspicaz. Ele, ao definir a essência da técnica moderna como Gestell, como um poder que se exerce, que nos leva a agir e a pensar tecnicamente, como o controle, não se pode dizer que seja uma verdade absoluta, mas é um ponto quase profético. Porque, efetivamente, mesmo pensando a técnica de uma perspectiva antropológica daquela que se pretendia afastar, a técnica é controle. Quando utilizamos um martelo, o martelo serve para controlar as circunstâncias, como diria, por exemplo, Ortega y Gasset. Agora, como é que o Heidegger se manifesta no trabalho dos autores que foram tratados aqui na comunicação que apresentei? O Romeu, efetivamente, tenta afastar-se desta perspectiva heideggeriana. Não é muito simpático com ela e faz todo o sentido na perspectiva que está a dizer, porque ela, de facto, a perspectiva heideggeriana não pode fornecer um enquadramento bom para tratar uma tecnologia em particular. Ela é uma perspectiva ontológica, trata a técnica e a tecnologia de uma perspectiva ontológica, mais abstrata, mais geral, um domínio ontológico. No entanto, olhando para a estrutura e para o funcionamento da técnica, e sobretudo para esta questão de como o Rommel, em Digital Hermeneutics, trata a forma como se opera a interpretação nos algoritmos, percebe-se como é fácil estes algoritmos serem enviesados de acordo com esta composição técnica, com este castelo. É fácil compreender como eles podem ser utilizados. Porquê? Porque esta perspectiva está enraizada ontologicamente. Se a própria sociedade já está, como apresenta o Byung-Chul Han, na Sociedade da Transparência, também na Psicopolítica e noutros textos dele, se a própria sociedade já está estruturada, tem uma raiz ontológica sobre este problema, sobre esta composição técnica do pensar, mais facilmente qualquer dispositivo tecnológico que seja construído por alguém que está dentro dessa sociedade, que está sujeito à forma como funciona a sociedade, vai cumprir também com essa determinação ontológica que já está pressuposta pelo Gestell. Isto defendo eu, mas lá está. Sobre a minha leitura dos autores, o fantasma do Heidegger está sempre presente. Eu tenho a impressão que o fantasma realmente paira demasiado, sim. De qualquer maneira, não, parece-me que inclusivamente dentro do aspecto tanto do uso e do abuso da privacidade, não é? O acesso digital invasivo encaixa completamente dentro desse aspecto, chamemos-lhe totalitário, da engrenagem tecnológica. Portanto, é inevitável, dentro do desenvolvimento da engrenagem tecnológica, que se manifestem diferentes processos que são aceites porque são marginalmente introduzidos por outras vias, por exemplo, da comercialização, da utilização dos dados para as melhores funções, para as funções mais benéficas, não é? Mais beneficiosas. Mas, de facto, aquilo que se faz é introduzir um esquema de programação a que ninguém pode fugir. Só pode fugir fugindo ao esquema.
Mas hoje realmente, como todos os que aqui estamos, não podemos fugir a ter o Zoom, a ter um computador portátil que nos permita levar o Zoom para qualquer lado, etc, etc. Portanto, os esquemas mais técnicos, que são a própria análise ontológica, se quisermos, do procedimento, não excluem a sua integração dentro de uma forma de fazer, que é do mundo em que estamos integrados e no qual somos e estamos, não podemos fugir, e que está parcialmente totalizado. Uso as duas expressões antagónicas, porque é parcialmente, porque não é em todos os aspectos, mas é em alguns aspectos que são aspectos essenciais, e é totalitário de qualquer maneira, porque é totalizante, porque esses aspectos são os que dão margem para alcançar o todo. Eu calmo, parece que há mais uma pessoa a intervir, o que me parece muito bem, mas recordo que só temos 9 minutos. Pois, por isso, eu não sei, lá, boa tarde, obrigada por todas as intervenções. É pena que não estejam aqui os dois oradores primários para ouvir isso, porque realmente foi uma tarde muito rica em termos de partilha de saber e de partilha de perspectivas. Eu vou só pontuar duas outras, não vou perguntar nada a ninguém, vou só pontuar duas outras coisas. Em primeiro lugar, o comentário que o Ângelo fez quando a Adelaide estava a falar, para nós, não para eles. E eu penso que esse é o dado irremediável do tempo presente. É que não há mais universalismo, ainda que tenhamos que viver globalmente. Essa globalização tem que coabitar com a diversidade absoluta dos modos de estar e de viver. E, de facto, não faz nenhum sentido, no meu entender, fazermos um juízo de valor sobre o modo como a articulação nos países do Oriente, e nomeadamente na China, funciona esta utilização dos dados. Não faz porque também já não fazia antes. Ou seja, o abismo cultural entre o Oriente e o Ocidente sempre existiu porque eles, no fundo, têm países completamente diferentes. Portanto, sempre foi assim e agora também é. Só que aquilo que eu penso que a chamada pós-modernidade traz é esta chamada de atenção para o facto que perdemos o direito a dizer como é que as coisas são ou como é que as coisas devem ser em todas as latitudes. Isto é um aspecto. O outro aspecto é que o que me agradou muito hoje em todas as comunicações, se calhar aquela que era menos, digamos, tinha um ar menos otimista sem qualquer sentido pejorativo, era a do Ângelo, que eu penso que vive muito uma ambiguidade em relação às questões da técnica e da tecnologia, é que aqui ninguém falou de catástrofe, nem de fuga. Eu penso que também já estamos na altura de dizer, de assumir aquilo que a Irene há pouco disse, que é o digital é a maneira como hoje a tecnologia se manifesta e esse é o nosso tempo. E, portanto, é dentro deste espaço que eu penso que temos que viver. Aquilo que eu também me parece, e sobretudo parece-me por pouco que eu conheço do Maffesoli, e eu conheço a partir da categoria da ecosofia, é que eu penso que aquilo que também está em questão com essa proposta desse conceito é uma transformação do paradigma da autorrepresentação da racionalidade. E isso parece-me fundamental. Não é só fundamental, é uma resposta à altura das situações que estamos a viver. Não vale a pena falar de fora dos problemas, fazendo juízos, classificando. Não, vale a pena, no meu entender, encontrar novas formas
de trabalhar uma racionalidade que de alguma maneira recebemos como herança e temos que transmitir, ou devemos transmitir, e que é uma racionalidade à altura da complexidade e dos desafios que se nos põem. E eu penso que a categoria da ecosofia é efetivamente uma resposta da racionalidade ao mundo em que vivemos e portanto, que nos põe problemas de uma amplitude efetivamente muito diversa e nós temos sempre esta tendência de ir buscar aos nossos recursos e penso que se calhar os nossos recursos nem sempre são adaptados. Só queria fazer uma nota antes que caia. Quando eu aqui o ano passado, ou lá o que é que foi, num destes seminários, tive a ousadia de dizer: vocês acham que o Heidegger era profeta? Houve uma reação muito grande que vocês todos, os heideggerianos e as heideggerianas, me fizeram. Agora gostei muito de ouvir na vossa boca articular a perspectiva do Heidegger como profetismo. Era só isto. Perspicácia, não é profetismo, é perspicácia. Não, alguém disse profético, lamento. E acho que estão realmente de parabéns por desenvolvimento destes encontros e só podemos agradecer à era digital o facto de, à volta de 35 pessoas de diferentes pontos do mundo terem estado aqui a conversar, a ver-se, não se tocaram, mas isso também não sei se é muito necessário. Olharam-se, viram-se e ouviram-se, e isto é realmente ótimo e temos que também agradecer às novas tecnologias. Bom, então resta-nos naturalmente agradecer a todos o terem estado aqui, o terem participado ou pelo menos ouvido. O ouvir é uma forma de escutar, é uma forma de participar e espero que em fevereiro, na seguinte, possa haver uma audiência parecida e que haja, enfim, que tenhamos atraído a continuidade da atenção. Agradeço a todos e agora vou-me embora desta sala gelada no Espírito Santo, onde ninguém mais está, exceto eu, a olhar para vocês aos quadradinhos. Coitada.